comida ela é afetiva, mas você já parou para pensar que nem todo mundo come para sentir prazer? Eu sou a Teresa Miller, eu sou psicóloga especialista em transtornos alimentares. Se você é novo aqui no meu canal, eu falo sobre comportamento alimentar, transtornos alimentares e trago esses temas de uma forma acessível também para quem não é da área, e para quem é da área é uma forma de se aprofundar nesses temas que são tão relevantes e presentes na nossa sociedade. Se a gente for parar para pensar, nós nos relacionamos com a comida muitas vezes de forma emocional. Você já parou para pensar como que você foi apresentado ao alimento? A gente começa a se relacionar com a alimentação através do seio materno. E, se em alguns casos a mãe não conseguiu amamentar, tem um cuidador ali dando mamadeira, então esse alimento ele já vem repleto de afeto. E isso também faz com que esse primeiro contato que nós humanos temos com a alimentação seja afetivo. E ao longo da vida a gente vai se relacionando com a comida também muitas vezes dessa forma. Claro que nem todo mundo vai desenvolver um comportamento alimentar disfuncional, mas a comida, ela tem seu aspecto afetivo e a gente não consegue retirar isso totalmente, nem seria saudável, porque a comida também faz parte de comemorações. Até se a gente for parar para pensar na palavra comemorar, tem o comer, né? Então a gente também comemora comendo. Mas a questão aqui que eu quero trazer no vídeo de hoje é que nem todo mundo come para sentir prazer. Tem pessoas que comem para se punir também. Isso é muito presente em casos de compulsão alimentar, da pessoa começar a se relacionar com esse alimento para sentir a dor, para sentir o desconforto, para sentir que o corpo está pesado. E você pode estar pensando, como assim, Teresa? Como assim tem pessoas que comem para se sentir mal? E sim, na clínica a gente vê que cada pessoa, especialmente na minha clínica aqui, dedicada para pacientes de transtornos alimentares, cada comportamento alimentar tem uma função e cada comportamento alimentar tem sua particularidade e subjetividade com relação ao indivíduo que está exercendo aquele comportamento. Então, nem todo paciente de compulsão alimentar está buscando essa punição, às vezes ele está buscando uma proteção. Mas a gente precisa analisar qual é o sentido que aquela comida está tendo para aquela pessoa. Nós não conseguimos generalizar, até seria muito mais fácil se a gente visse, num livro, a compulsão alimentar é isso, o tratamento é exatamente esse. Claro, a gente tem estudos científicos, nós temos artigos, nós temos referências de como lidar com os transtornos alimentares. Mas a partir do momento que nós, psicólogos, estamos com o paciente na nossa frente, a gente tem que entender o que ele está sinalizando para a gente e o que tem de individual naquele caso em específico. Nós temos a teoria de base, nós estudamos, a gente se aprimora, a gente está buscando sempre o que está mais atualizado e aquilo que nós estudamos para auxiliar esse paciente. No entanto, tem particularidades de cada caso. Eu atendo diversas pacientes com compulsão alimentar e cada paciente tem a sua história, tem a sua trajetória, tem as suas questões, os seus complexos, é muito individual. Se eu for colocar dentro de um diagnóstico, sim, essas pacientes têm o diagnóstico de compulsão alimentar, mas a função da comida para cada uma é diferente. E sim, existem pessoas que comem para sentir a dor. Se esse for o teu caso, ou se você lembrou de alguém que você percebe que acaba comendo para se punir, começa a pensar, o que será que essa pessoa está buscando na comida? Ela está buscando se punir para quê e por quê? Muitas vezes a gente tenta entender o porquê, pensando que saber exatamente a origem vai mudar o fenômeno, mas não necessariamente. O para quê ele leva a questionamentos e respostas muitas vezes mais profundas. Então, eu vejo que tem pacientes que comem para se punir porque se sentem
desapontadas com a vida, se sentem desapontadas consigo mesmas, muitas vezes se sentem um fracasso em diversas áreas da vida e a comida acaba entrando como uma punição. E essa pessoa possivelmente acaba ganhando um peso relativamente alto em um curto período de tempo e acaba aumentando essa sensação de fracasso, de não dignidade, de que ela não é digna de muitas coisas, inclusive de ser desejada e se desejar. Então, esse vídeo também é um convite para você analisar a tua relação com a alimentação. Cada um vai ter uma relação particular com a alimentação, com o seu próprio corpo, mas na clínica a gente também deve evitar essas respostas definitivas, né? No sentido de, a pessoa está comendo porque ela quer um conforto, porque ela quer uma companhia. Sim, pode ser, mas pode ser que isso mude também. Existem casos, e muitos casos inclusive, que a comida dentro ali do transtorno alimentar vai mudando a função dela. Muitas vezes a pessoa começa a buscar um refúgio na alimentação para se sentir bem e depois acaba se sentindo mal e aí acaba se sentindo desapontada consigo mesma e acaba se punindo com a alimentação. Então é muito particular e nós terapeutas precisamos ter essa sensibilidade para entender que cada caso, que cada diagnóstico vai ter suas questões que exigem a nossa atenção e o nosso cuidado. E quando nós trabalhamos com os transtornos alimentares, a gente precisa entender e respeitar que aquilo que o paciente está trazendo é o possível dele naquele momento. Não adianta a gente querer correr e curar esse paciente de uma forma rápida, porque isso, inclusive, pode prejudicar o processo, deixar o paciente que já está ansioso com aquele padrão alimentar mais ansioso ainda. Então, nós precisamos principalmente respeitar o tempo de cada paciente, trabalhando com ética, com as nossas técnicas, com os nossos recursos terapêuticos, que nós sabemos que são validados, que são atuais, mas a escuta daquela alma, daquela dor, precisa ser singular. E sabendo disso, nós também conseguimos proporcionar para esse paciente um tratamento mais digno e um tratamento mais humanizado. A pessoa que tem compulsão alimentar não vai se beneficiar se você disser que é só comer menos, que é só ela se olhar no espelho e se amar, que é só ela comer de 3 em 3 horas, porque isso não vai se sustentar. A pessoa que tem uma compulsão alimentar ou um transtorno alimentar e acaba comendo para se punir, não vai se beneficiar de respostas simplistas, generalistas, porque a pessoa ela sabe que ela tem um sofrimento com a comida. Então, a gente precisa olhar o que está por trás, né? O que está agindo ali nesse solo, né? No terreno da alma dessa pessoa, para que ela esteja agindo assim com ela mesma e muitas vezes sendo a maior inimiga de si mesma, né? Então, a gente precisa ter paciência e é preciso também ter respeito e cuidado para olhar para esse terreno, né? Sabendo que ele é do outro e o outro nos convida para olharmos e analisarmos e ajudarmos. Só que isso precisa de tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e comenta. Eu adoro saber as percepções de vocês sobre os vídeos. Um beijo e até a próxima!